Oi, aluno, espero que você esteja bem. Nós vamos estar vendo mais alguns assuntos aí do nosso roteiro, né, relacionado ao nosso livro. Então, o nosso assunto de hoje está relacionado ao criacionismo e evolucionismo. Tudo isso tem uma relação com os tipos de evolução biológica, as teorias que estudam aí um pouquinho, né, tentando descobrir de como e por onde nós viemos, né, como o ser humano chegou a ser como é hoje. O que aconteceu aí ao longo do processo. Não quero lembrar vocês que tudo são teorias. Teoria, na verdade, o seu conceito, né, é uma tentativa de se entender alguma coisa. Então, é uma tentativa de se descobrir a verdade. Então, todas elas estão ainda em estudo, em análise, constantemente em evolução, né, constantemente em transformação, para poder descobrir, né, como é a nossa origem, como tudo aconteceu. Então, todas elas não são 100% verdade, né? A gente não tem que acreditar aí cegamente. Tudo, na verdade, é uma tentativa de chegar até um denominador comum, uma tentativa de se entender o que poderia ter acontecido. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, entender os pensamentos, né, dos cientistas da época e entender o porquê, né, todos esses questionamentos rondam aí a mente dos seres humanos. Então, a gente vai começar aqui falando um pouquinho do criacionismo. O criacionismo é a explicação de que uma divindade, né, de que um Deus criou todas as coisas e elas existem como são até hoje. Em várias culturas, né, na cultura indiana, na cultura africana, na cultura chinesa, todas elas têm a sua crença em um criacionismo, né, em um Deus para criar a humanidade como ela se estabelece. E o criacionismo, ou o fixismo, diz que os seres que habitam o planeta não se modificaram, né? Eles foram criados e até hoje permanece como estão, sem sofrer nenhuma modificação. Então, esse ser inteligente, né, essa divindade inteligente teria analisado muito bem os seres vivos, né, teria desenhado, né, arquitetado todo o planejamento aí do funcionamento do planeta e seus ecossistemas e teria permitido que esses seres vivos continuassem a encaminhar, né, todos os seus papéis aqui no planeta e estaria até hoje controlando, né, o que acontece aí na Terra. Então, as religiões pregam muito a questão do criacionismo e eles têm muitas evidências, sim, de que o criacionismo é de fato uma verdade, né? A grande questão do criacionismo é que ele somente aceita como uma explicativa plausível para tudo a questão da fé. E a fé não pode ser analisada pela ciência, né? A fé é algo que se sente. Então, por isso que o criacionismo e o evolucionismo sempre têm essa rixa, digamos assim, porque o evolucionismo ele está muito relacionado à ciência e para ser científico, todo objeto de pesquisa ele tem que ser observado, formulado hipótese, feito experimentos para poder comprovar sua veracidade ou não, e aí sim formado uma teoria. Então, o evolucionismo está nesse processo, né? São feitas observações dos seres vivos, são levantadas várias hipóteses, vários experimentos já foram e estão sendo feitos, né? Tudo para comprovar essas hipóteses e a teoria está sendo levantada. Por isso que eu digo a vocês que ela não é 100% verdade, ela é uma tentativa de se explicar aí o que teria acontecido. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses itens aqui nos slides. Então, para começar, aí, o conceito de evolucionismo, estudo da origem das espécies e das modificações sofridas ao longo do tempo. É isso que ele vai estar analisando. A importância, né? Quais são os ramos aí do evolucionismo? É o que a gente mais estuda aí na ciência. A genética, a taxonomia, a citologia e a ecologia. Então, tudo tem a ver aí com o que acontece no planeta. A genética vai analisar as mudanças aí dos nossos genes. A taxonomia vai classificar os seres vivos. Citologia vai analisar a célula e a ecologia vai ver como é que esses seres vivos se comportam aí no ambiente. Evidências da evolução. Então, o que foi descoberto até hoje sobre a evolução? A embriologia. Então, aqui vocês podem ver as fotos.
são embriões de vários animais diferentes. Aqui eu tenho o peixe, da galinha, do porco e do ser humano. Então, vocês podem perceber que da sua origem, né, de conforme existe um embrião até o seu desenvolvimento completo, é tudo muito parecido. Então, tudo isso aqui, eles acreditam que, na verdade, foi uma evolução, né? Então, começamos numa mesma origem e evoluímos de forma diferente, tá? Então, essa é uma ideia. A anatomia comparada é a questão dos corpos, né? Órgãos com mesmas funções. Registro dos fósseis, né? Que nós já sabemos o que é. Fósseis aí são vestígios, né, antigos, que na verdade são muito parecidos com o que nós temos hoje em dia. A bioquímica, que é a análise aí da biologia da célula, e os órgãos vestigiais. Órgãos vestigiais são órgãos que nós tínhamos e acabaram perdendo a função. Então, por exemplo, existe uma linha de pensamento de que o ser humano tinha uma cauda, um prolongamento da coluna vertebral, que conforme nós fomos desenvolvendo o andar de pé, né, bípede, esse vestígio foi se desfazendo. E vários outros que a gente vai ver aqui na sequência, ok? Mais alguns itens aqui para vocês, mais algumas fotos, tá? Então, semelhanças incríveis entre código genético e corpos de animais. Tudo isso é o que reforça a evidência da evolução. Aqui é a embriologia comparada, agora na foto ampliada, para vocês perceberem aí como esses embriões são muito parecidos. E as evidências relacionadas aí aos órgãos homólogos e análogos. Órgãos homólogos, eles vão ter a mesma origem embrionária, mas têm funções diferentes. Os órgãos análogos são semelhantes na aparência, mas a origem embrionária é diferente. Então aqui tem, ó, o homem e a rã, então são órgãos com funções muito parecidas, mas a origem é diferente. A asa do morcego, a nadadeira do golfinho e a pata aqui do cavalo. Tá? Então, são semelhanças aí incríveis entre os seres vivos. Outra evidência é a convergência de formas. Tudo isso está relacionado à anatomia do animal. Olha, então aqui entre baleias e peixes existe uma anatomia muito grande, né? Uma semelhança em relação ao corpo. Tudo isso porque são animais que vivem no mesmo ambiente, né? Vivem no ambiente aquático. Outra comparação relacionada aos corpos dos animais, né? Mamíferos placentários, mamíferos marsupiais. Os mamíferos placentários, eles se desenvolvem dentro da barriga da mãe, e os placentários, eles desenvolvem fora da barriga da mãe, mas existe uma semelhança muito grande entre os corpos, como presença de pelos, o ter 4 patas. Então, essas semelhanças reforçam aí a teoria da evolução. Outra evidência são os fósseis. Então, aqui algumas fotos dos fósseis pra gente. Então, fósseis que no passado eram animais com características muito parecidas com o que nós encontramos nos animais vivos hoje, mas ainda eram de características diferentes, tamanhos diferentes, né? Eles são um reforço de que esses animais sofreram uma modificação por algum motivo. Aí existe a ideia de que o motivo tenha sido a queda do meteoro, né? Então não sabemos aí, como eu falei com vocês, é uma tentativa de se explicar alguma coisa. E aqui a evidência na bioquímica, em relação ao código genético, né? O código genético foi decifrado aí já há alguns anos, tem uns de 15 a 10 anos mais ou menos, e dentro dessa informação que nós temos no nosso código genético, foram encontradas muitas semelhanças entre a composição química. Então, basicamente, todos os seres vivos, eles são formados dos mesmos tipos de nutrientes, dos mesmos tipos de proteínas. Então, aminoácidos e um grupo aí relacionado de ácidos nucleicos, né? Timina, adenosina, citosina. Então, esses elementos aí são encontrados em todos os seres vivos. Então, gente, é como se todos os seres vivos tivessem sido criados, né, com a mesma receita, né? Então, a receita foi a mesma. Os nutrientes ali, os elementos foram os mesmos, mas alguma coisa fez com que a diferença acontecesse entre nós. Por isso que cada ser vivo tem a sua característica, tem a sua maneira de viver, né? Então, isso é um objeto de estudo e isso intriga muito a humanidade. E os órgãos vestigiais são estruturas, né, que surgem de uma mesma forma, mas com funções diferentes. Então, elas existem em todos os animais, mas com funções diferentes. E aqui, ó, tem uma explicaçãozinha para vocês analisarem, né, para vocês compararem.
A presença dessas estruturas vestigiais revela a ação de uma evolução no sentido regressivo, privilegiando indivíduos com estruturas cada vez menores, como os dentes em algumas espécies de baleias, dedos laterais no cavalo, apêndice nos seres humanos, lembrando que esse apêndice nós temos, só que ele não exerce nenhuma função no nosso corpo, nenhuma função específica, ossos e patas em cobras. Então já foi descoberto que as cobras tinham patas, né? Então se a gente observar, alguns cientistas já fizeram análise e observação no corpo das cobras e existe um vestígio de que tinham patas e não se sabe o porquê que elas perderam essas patas. Será porque ficou muito melhor para elas rastejar, né? Então tudo isso é uma informação intrigante também para a ciência. E viemos então falar um pouquinho sobre teorias evolucionistas. São duas aí as principais que a gente tem que entender a diferença, né? Teorias essas que caem muito aí em vestibulares, principalmente nas áreas de saúde e nas áreas de biológicas. Vocês precisam entender bem e diferenciar bem cada uma delas. Então a gente vai falar um pouquinho aí, conceituar agora. Primeiro falando do lamarquismo, ele foi proposto por Lamarck. Quais são os pontos principais? A lei do uso e desuso dos órgãos, lei de transmissão dos caracteres adquiridos, tá? Então gravem aí esses pontos básicos. A importância, ele combate o fixismo. Então isso é algo que vocês vão perceber que é muito comum. Toda teoria científica, ela vai combater, ela vai ser contra o criacionismo, tá? Tudo isso pelo que eu falei no início. A ciência, ela está relacionada ao que pode ser comprovado. E no criacionismo nós temos a questão da fé. A fé não pode ser comprovada, ela é sentida. Isso cientificamente, tá? É a primeira teoria científica. E ela tem um erro, né? Quando a gente compara lá com o darwinismo, ela vai ter um erro, e esse erro está destacado aqui. As características adquiridas não são transmitidas aos seus descendentes. Então, ele não acreditava nisso, tá? Isso futuramente, claro que no período mais à frente, com o desenvolvimento aí da ciência, isso foi comprovado. Então, aqui tem esse texto, né? Vocês podem estar lendo, mas eu vou estar explicando aqui direitinho. Deixa eu vir para a figura. Vocês podem estar destacando ele. Fala um pouquinho sobre cada um dos seres vivos e como essa comprovação dele foi analisada. Aqui, deixa eu chegar aqui na foto. Aqui, ó. Então, Lamarck, ele acreditava que os órgãos do nosso corpo se desenvolviam à medida que nós usássemos. Isso é a lei do uso dos órgãos. Então, ele levou para comparar aqui dois grupos de girafas. O primeiro grupo de girafa de pescoço curto, o segundo de pescoço médio e o último de pescoço longo. Como o alimento dessas girafas estava somente no alto das árvores, as girafas de pescoço curto tiveram que se esforçar muito mais para pegar esse alimento que estava lá no alto das árvores. Então, conforme elas iam usando muito esse pescoço foi crescendo, essa característica foi passando para os descendentes e eles se tornaram de pescoço longo. Então, era essa ideia aí que Lamarck acreditava, tá? Que conforme a gente usava muito um órgão, ele se desenvolvia, crescia e se tornava aí evoluído. Hoje a gente não pode pensar dessa forma porque a gente tem várias comprovações que essa teoria está errada. Imagina se a gente usasse muito a mão para fazer alguma coisa, a mão ia ser enorme, enfim, usasse muitos olhos, os olhos iam ser muito grandes, não. Então isso hoje não faz sentido, mas para aquela época fazia todo sentido, porque as pessoas não conheciam nenhuma outra realidade. Então, essa é a ideia aí do ponto relacionado a Lamarck. Então, aqui, ó, lei do uso e desuso dos órgãos. Quanto mais se usa um órgão, mais ele se desenvolve. E essa informação é transmitida aí para os seus descendentes. Isso é a lei da transmissão de caracteres adquiridos. Falando agora sobre a teoria evolucionista darwinismo. No darwinismo, o ponto básico dele é a seleção natural, ou seja, o ambiente seleciona quem vai sobreviver ou quem não vai sobreviver. Isso é um ponto verdade, né? Se você está num ambiente onde você não tem conhecimento de como se comportar, como sobreviver, esse ambiente ele vai te tragar, né? Ele vai inserir aí você de uma forma punitiva em relação ao desenvolvimento. E como a gente tem aqui algumas etapas, eu vou lá no mesmo desenho da girafa para poder explicar a vocês. Então, a mesma ideia aqui relacionada a Darwin. Essas girafas tinham um pescoço
curto, outras de pescoço médio e outras de pescoço longo. O alimento delas estavam somente na copa das árvores, então as girafas de pescoço curto e pescoço médio não conseguiam pegar o alimento, somente as girafas de pescoço longo, ou seja, o ambiente selecionou quem vai sobreviver. As girafas de pescoço curto e pescoço médio morreram e somente sobrevivem as girafas de pescoço longo porque elas conseguem o alimento. Então, deu para entender aí a ideia de Charles Darwin? Seleção natural, o ambiente seleciona quem vai sobreviver ou não. Ou seja, os mais fracos, né, não resistem e apenas os fortes sobrevivem. É essa a ideia aí de seleção natural, tá? Então aqui, ó, comparando as duas teorias, tanto para Lamarck como para Darwin, o meio ambiente exerce um papel preponderante no processo evolutivo, isso é fato. Segundo Lamarck, o ambiente é o principal fator que provoca a modificação dos organismos. Para Darwin, o ambiente apenas seleciona as variações mais favoráveis à seleção natural. Tá? Então, essa ideia vocês têm que ter bastante clara na mente de vocês. E nós temos também algo relacionado ao neodarwinismo, que já é o conhecimento de genética sendo aplicada à teoria de Darwin. Então, a teoria de Darwin, ela foi formada, né, lá no início do século. E hoje a gente tem muita informação aí, temos o código genético decifrado, temos informações de tipo sanguíneo, então nada disso se tinha naquela época. Então, tendo essas informações, acrescenta-se a teoria de Darwin da seleção natural uma força muito maior, porque tudo que ele pensou foi comprovado através da genética. Então, existe sim seres vivos com códigos genéticos que são diferentes uns dos outros e são capazes de se adaptar de forma muito melhor. Então, quais são aí esses princípios? As populações possuem variações genéticas através da mutação, ou seja, toda essa característica pode passar para o próximo descendente. As populações evoluem por mudanças nas frequências genéticas, ou seja, na nossa família, o código genético mais forte é sempre aquele que vai prevalecer, isso é seleção natural também. E a diversificação vem através da especiação, ou seja, as espécies elas vão se tornando evoluídas porque elas buscam sempre estar sendo mais fortalecidas no ambiente. Então, a diversidade das espécies favorece a evolução, por isso que os seres humanos eles buscam, né, ter cada vez mais domínio sobre as espécies, porque quanto mais diversos eles forem, isso de forma inconsciente, tá, gente? Quanto mais diversificados eles forem, mais dominantes eles serão no ambiente. Interessante, né? Então, Darwin não tinha noção do que seu estudo chegaria tão longe, mas ele acabou sendo aí um marco nessa questão relacionada à evolução. Então, lembrem que, para a gente finalizar aqui essa ideia, as teorias, elas sempre vão buscar explicar alguma coisa. Nenhuma delas que a gente está falando aqui é 100% verdade, né? Nenhuma tem comprovação, apenas indícios, evidências de que pode ser verdade. E assim como a evolução tem evidências, o criacionismo também tem evidências fortíssimas, sendo que em relação à ciência, né, estudo científico, estudo aí que a gente está tendo no nosso livro e na área educacional, a mais forte é a teoria da evolução, então vocês têm que conhecê-la, assim como todas as outras teorias também, tá? Então aí no final, gente, vocês têm os exercícios que devem ser feitos, né? E eu peço a vocês que continuem participando lá na plataforma, deixando as dúvidas, principalmente sobre esse assunto que é muito interessante, ok? Então tchau, tchau e até as nossas próximas aulas.